Olá pessoal, tudo bem? Eu me chamo Sofia, faço parte da UFABio. Sejam bem-vindos a mais uma aula da série Biomas Brasileiros. Hoje a gente vai falar do Cerrado ou a savana brasileira. Por falar em Cerrado, vocês sabem qual a origem do nome Cerrado? Tudo bem, se vocês não sabem, a gente vai contar para vocês algumas histórias e algumas curiosidades sobre esse bioma. A gente espera que vocês gostem. Então, começando, algumas pesquisas falam que a origem do nome Cerrado tem a ver com uma palavra espanhola que significa fechado. Por que fechado? Porque fechado simboliza muito algumas características que são gerais do bioma Cerrado, que são, por exemplo, a presença de uma mata densa, fechada, composta por gramíneas e arbustos. Então aí a gente já percebe algumas características desse bioma. Agora que vocês já sabem a origem do nome, vamos aprender um pouco sobre a localização e a extensão desse bioma. Então, o Cerrado tem uma área de aproximadamente 2 milhões de quilômetros quadrados e ele é encontrado principalmente nas partes mais centrais, na parte mais central do Brasil, o que inclui os estados Goiás, Tocantins, Maranhão, Piauí, Bahia, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, São Paulo e Distrito Federal. É muita coisa, pessoal. Por falar nisso, alguém de vocês mora em um desses estados? Se sim, deixa aí nos comentários pra gente saber. Mas isso é grande? Isso não é? Como que fica? Vamos entender. Então, só para vocês terem uma ideia, a área que o Cerrado ocupa equivale a quase 190 milhões de campos de futebol. Então, ele é, assim, muito grande e é considerado o segundo maior bioma brasileiro. Bom, agora que a gente já pincelou um pouco sobre o tamanho e a extensão do Cerrado, vamos falar sobre a biodiversidade do Cerrado, que, segundo a Embrapa, abarca cerca de 5% da diversidade do planeta. E a gente vai começar pelo conjunto de espécies de plantas que está no Cerrado, ou melhor, a fauna do Cerrado. A flora do Cerrado. O Cerrado tem uma grande variedade de plantas e a gente vai olhar alguns exemplos. O primeiro exemplo de flora é essa planta que é chamada de chuveirinho. Vocês têm ideia por quê? Não? Tudo bem. Mas se a gente virar essa flor de cabeça para baixo, essa planta de cabeça para baixo, ela vai parecer muito com aqueles chuveiros que a gente usa para tomar banho. Interessante, não é mesmo? Outra planta muito comum no Cerrado é essa árvore que é chamada de coqueiro buriti, que produz essas bolinhas laranjas. A gente vai conversar sobre elas nos próximos slides. Já essa daqui é o ipê. O ipê tem uma diversidade de cores e ele também é muito comum no Cerrado. Esse daqui é o ipê amarelo, mas a gente tem também, por exemplo, o ipê roxo. Elas são lindas, não é mesmo? Agora, será que a gente consegue comer alguma dessas plantas? O que vocês acham? Se você respondeu sim, você acertou. Que existe uma variedade de plantas que nós, seres humanos, conseguimos e podemos nos alimentar. A gente vai falar de alguns exemplos que são comestíveis, que são plantas provindas do Cerrado, como por exemplo a araticum, o baru, a cagaita e o jatobá. Agora que a gente falou sobre as plantas que a gente pode comer, ou as frutas produzidas por essas plantas que estão no Cerrado, a gente vai conversar sobre os animais, sobre a fauna. Importante ressaltar, aqui a gente colocou 4 exemplos de plantas que a gente pode consumir, mas existem várias outras. Inclusive, se vocês quiserem pesquisar e colocar nos comentários, fiquem à vontade. Vamos falar então sobre os principais animais do Cerrado. Então, assim como há uma grande biodiversidade de plantas no Cerrado, também há uma grande biodiversidade de animais. A gente separou alguns exemplos para a gente dar uma olhada e o primeiro deles é o lobo-guará.
Ele parece uma raposa, mas não é, e alguns de vocês devem conhecê-lo de uma nota que foi feita recentemente, a nota de R$200. Esse outro animal é muito famoso, é a onça pintada, pessoal. Ele é um predador muito eficiente e, acreditem ou não, elas conseguem comer jacarés. Pois é. Esse outro animal é a anta, é um herbívoro muito fofinho, por sinal, e que vocês também já devem ter escutado o nome dela, mas como um xingamento, apesar dela ser muito inteligente. Por fim, a gente trouxe o tamanduá. Eu não sei se vocês sabem, mas o tamanduá tem uma língua muito grande. E se vocês tiverem ideia do porquê ele tem essa língua grande, coloquem nos comentários antes de eu falar. Eles têm essa língua grande porque eles se alimentam principalmente de formigas e de cupim. Então eles precisam alcançar o ninho desses animais com uma coisa fina e comprida, que no caso é a língua deles. Muito interessante, não é mesmo? Ok, a gente viu alguns exemplos de animais, mas será que eles são importantes? E aí? Se você respondeu sim de novo, você acertou. Claro que eles são importantes. Eles são extremamente importantes para que o equilíbrio na Terra seja mantido e cada animal, incluindo a gente, executa um papel muito importante para o planeta, para que o planeta funcione em harmonia, em equilíbrio. Então, se um deles morrer, não dá para viver aqui. Por exemplo, imagina se aquele tamanduá bandeira morresse. Quem faria o controle daqueles bichinhos, então das formigas e dos cupins? Vocês já pensaram nisso? Esse é apenas um exemplo de vários que a gente pode dar para vocês. Então é importante a gente ter esse tipo de questão de reflexão em mente. Falando sobre a importância dos animais, vocês acham que a gente está cuidando bem do nosso planeta? E aí? Infelizmente, nós não estamos cuidando muito bem do nosso lar. A gente vai mostrar algumas fotos para vocês terem ideia do que está acontecendo em especial no Cerrado. É importante, nem todas essas fotos são do Cerrado, a gente não pode garantir isso para vocês, mas elas ilustram muito bem o que a gente quer passar nessa aula. A primeira imagem que a gente trouxe para vocês é essa imagem desse campo aqui. À primeira vista parece um campo verdejante, bonito e tudo mais, mas se a gente reparar em alguns detalhes, por exemplo, vocês conseguem enxergar algum animal? É claro que existem animais muito pequenos que a gente não consegue enxergar nesse tipo de foto, mas a gente consegue enxergar algum tipo de animal nesse lado aqui, do lado do campo? Não. Então, campos desse tipo nem sempre são benéficos para o meio ambiente. E por quê? Porque com o desmatamento de árvores, por exemplo, muitos animais que se abrigavam do sol ou então fugiam de predadores não têm onde se abrigar, então eles acabam fugindo. Por isso que é muito provável que a gente não enxergue nenhum animal de grande porte, por exemplo, nessa imagem. Já na imagem seguinte, a gente vê muitas árvores desmatadas. Então, novamente, fica a reflexão. Se a gente desmata essas árvores, imagina a quantidade de biodiversidade que a gente está perdendo. Imaginem quantos animais viviam em uma árvore. Agora, se a gente multiplicar por todas essas, pensem no número de biodiversidade que foi perdido. E essa é a terceira imagem, ela tem muita relação com a primeira imagem que a gente viu, então a imagem daquele campo. Por quê? Porque muitas daquelas áreas terminam como essa que vocês estão vendo na tela, justamente pelos motivos que a gente já comentou. E nessa última imagem, pessoal, a gente percebe que provavelmente essa área descampada é utilizada para a criação de gado. Então, como a gente falou, se existir um desequilíbrio entre os animais, entre as plantas, o ambiente
não vai ser benéfico para o meio ambiente. Então a gente precisa encontrar um meio termo. E falando em encontrar um meio termo, o equilíbrio entre as ações humanas e a natureza, já que nós também fazemos parte da natureza, será que dá para a gente fazer alguma coisa para reverter essa situação? O que vocês acham? Sim, pessoal, a gente pode fazer muitas coisas para ajudar na preservação da natureza e a gente listou algumas. Se vocês tiverem outras em mente, vocês podem colocar nos comentários também. E antes da gente falar a primeira, é importante a gente notar que o Cerrado contém as 3 nascentes das maiores bacias hidrográficas do Brasil, que são Paraná, Tocantins ou Araguaia e São Francisco. Ou seja, essa é uma região muito especial e nós temos uma grande responsabilidade de evitar que essas bacias sejam degradadas. Além disso, pessoal, a gente pode ajudar na reciclagem. Ou seja, além de separar o lixo para coleta seletiva, a gente também pode reutilizar alguns materiais que a gente já tem em casa para fazer jogos, por exemplo, ou materiais de estudo. E essa terceira dica, pessoal, é muito interessante, em especial para quem mora em casa, porque a gente pode utilizar alguns resíduos que saem das nossas cozinhas para colocar nas composteiras e podem gerar adubo. Muito interessante, não é? E a última dica é explicar para os familiares e amigos que o meio ambiente é muito importante. Para finalizar a aula, a gente trouxe algumas curiosidades sobre o cerrado. Vocês sabiam que em algumas épocas do ano o cerrado pega fogo? Mas vocês acham que esse fogo faz bem ou mal? Vamos ver. Depende. Depende? Como assim? É isso mesmo, pessoal, depende. Então, a passagem do fogo, quando for causada por trovões ou pelo sol, faz bem ao cerrado, já que ele pode ajudar na renovação das plantas, ou seja, quando o fogo passa, ele acaba limpando algumas plantas mais velhas, ou então ele mata algumas árvores que atrapalham na germinação de outras espécies que gostam de sol. Então, como as árvores normalmente são muito altas, elas acabam tampando o solo e aquelas sementes que precisam de muito sol para germinar, elas apodrecem ou então não germinam. Essa é uma das vantagens do fogo causado por trovões ou pelo sol. Porém, o fogo causado por ações humanas, como por exemplo quando alguém joga uma bituca de cigarro no mato, enfim, pode causar grandes estragos para a fauna e para a flora local. Isso porque muitas vezes esse tipo de fogo ele foge do controle e ele consegue alcançar e destruir muita biodiversidade do cerrado. Então a gente precisa tomar muito cuidado com essas ações, pessoal. Para finalizar, a gente gostaria de agradecer a presença de todos vocês, o convite da Ecoflor e também, se vocês tiverem curiosidades, vocês podem acessar esses links porque a gente usou eles para realizar essa aula. Muito obrigada, pessoal, e até a próxima. Tchau, tchau!